Olá, mais uma vez sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Os religiosos da época de Jesus se orgulhavam da sua moralidade, da sua justiça própria. Pensavam que assim poderiam alcançar o reino de Deus e desprezavam as outras pessoas que assim não agiam. Jesus então diz aos seus discípulos que há uma justiça superior e que essa justiça superior deve ser buscada para que então tenhamos acesso ao reino de Deus. Mateus capítulo 5, verso 20, Jesus diz assim: pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Jesus disse que não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. Não é apenas obedecer os mandamentos, é também realizar em si mesmo e buscar o caráter de Deus e o propósito eterno para a sua criação. Jesus representa aquilo que todo ser humano deveria ser, o ser humano em plenitude, e essa é a proposta de Deus para o homem, para que ele seja a imagem de Jesus. E Jesus então apresenta uma proposta de vida para a sociedade e que ela deveria exercer, deveria viver e que todo homem deveria ser. Ele traz para a história humana o reino de Deus como alvo, como expressão da justiça, uma expressão do caráter e do propósito de Deus. Os religiosos pensavam que por meio do cumprimento da lei, eles alcançariam uma justiça própria e isso os faria ascender ao reino de Deus. Porém, Jesus diz aos seus discípulos que se a justiça deles, dos discípulos, não fosse superior e em muito à dos religiosos, eles jamais entrariam no reino de Deus. Os religiosos tratavam a lei apenas como um conjunto de mandamentos, para que assim pudessem se justificarem por meio do seu comportamento e alcançarem o favor de Deus. Então, um comportamento que dizia que não era para matar, roubar, adulterar, cobiçar. Mas os discípulos não são chamados para um novo procedimento moral na sociedade. São chamados sim para serem um novo tipo de ser humano, um novo tipo de gente. Os discípulos são chamados para serem pessoas iguais a Jesus, pois o propósito de Deus para o ser humano é que ele seja em plenitude a imagem e semelhança do seu Filho. É a presença do Espírito Santo na vida de um discípulo que o transforma em Filho de Deus, que forma o caráter de Deus neles, que opera neles a justiça do Cristo, uma justiça que emana da cruz. Uma justiça que é superior à dos religiosos, porque não tem origem e procedência humana. Uma justiça que é superior porque procede de Deus. Não é que os discípulos de Jesus sejam pessoas virtuosas, que possuam boas qualidades e que a sua justiça vem das suas obras e nem da sua moralidade. A grande virtude dos discípulos é que eles estão em Jesus. E por isso, a justiça deles, por estarem em Jesus, vem de Deus por meio da cruz. Então, por estarem em Jesus, os discípulos são a expressão de Deus no mundo. E a justiça de Jesus os reveste e os inspira a agirem na vida e viverem da forma como agrada a Deus. Eles são semelhantes a Jesus e por isso vivem neste mundo de uma forma diferente, manifestando a justiça do reino de Deus, porque eles pertencem a esse reinado, a esse senhorio, a esse rei que é Jesus Cristo. A nossa oração para hoje é que o Espírito Santo nos dê entendimento e nos conceda a capacidade de compreender o que significa estar em Jesus, que Ele revele a nós a profundidade de um relacionamento com Deus, e que nós sejamos revestidos da justiça de Jesus para uma vida nesse mundo que demonstre uma justiça daqueles que pertencem ao reino de Deus. Deus abençoe então assim o seu dia, que você tenha revelações e compreensões a respeito do que significa estar em Cristo, que você seja coberto com a justiça de Cristo e a vida plena flua em você. Fique na paz, que Deus te abençoe e nos vemos na próxima.